Fala galera da subida, Mago do Tempo na área para falar sobre as 7 vidas de Leia. Lembrando que não é sobre a série em si, sobre a trama, né? Que até tem uma pegada bem adolescente. Para mim tem alguns furos nos relacionamentos dos personagens, né? Na construção das ações dentro da vida dos personagens, mas esse não é o foco principal. O foco principal é o quê? Viagem no tempo, né? Foi uma dica de um grande amigo meu que adora Harry Potter, né, o Clayton, e também foi dica, juntamente, quase que os dois me indicaram na mesma semana essa nova série da Netflix aqui, uma também escritora, né, uma grande amiga minha, Juliana Lino, e eu resolvi fazer porque envolve viagem no tempo, né? Então, envolveu viagem no tempo, eu tô dentro. E foi recomendação de duas pessoas que eu admiro muito. Então, se você também tiver uma indicação pra mim de filme, de série ou de algo que esteja relacionado à viagem no tempo, deixa nos comentários aí que eu vou fazer questão de assistir pra mandar aquela análise depois. Então, as 7 vidas de Leia, detalhe, se você ainda não viu, veja porque eu vou ter que dar alguns spoilers, tá bom? Trata-se da seguinte maneira: a viagem no tempo aqui, como ela acontece, não vai entrar em discussão. Por quê? Porque a Leia é uma garota de 17 anos que vive em 2021 e vai para 1991 e o pincel já está falhando, né? Mas tudo bem, deu para ver que legal. 1991 através de reencarnação de corpo, podemos dizer assim. Na verdade não é reencarnação, ela viaja através do tempo, né, para 30 anos atrás e volta dentro de corpo de pessoas que viviam em 1991. Pessoas envolvidas com a trama que eles criaram. Por quê? No início da série, ela encontra um corpo. E ela não sabe de quem é, nem ninguém sabe. Depois, durante a série, a gente vai descobrindo que é de um cara chamado Ismael Messaldani. E aí ela volta inicialmente no corpo desse rapaz, que é o rapaz que vai morrer, e depois no corpo de pessoas que estão envolvidas com ele, inclusive seus pais, né? E ela volta cada dia, são 7 episódios, né? A cada dia ela volta no corpo de alguém. Ela repete o corpo do Ismael no primeiro dia, né, que ela vem para descobrir o que está acontecendo e tal, aquela coisa tudo, aquela surpresa, e no 7º dia, que é o dia da morte, onde ela vai conseguir alterar tudo. E aí nós temos alguns aspectos sobre a viagem no tempo que são super interessantes. O primeiro deles ela vive 2 dias, 2 vezes no mesmo dia. Ela sai de uma data, por exemplo aqui, no dia 17 de junho, que foi as datas abordadas, né, cada episódio representa um dia. Aí ela vive esse dia aqui em 2021 e volta e vive esse mesmo dia, né, dia e mês, no ano de 1991. Então ela vive primeiro lá e depois vive aqui. Então, enquanto ela vive aqui, o tempo daqui precisa estar pausado. É o que aconteceu também em Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban, né, quando a Hermione usa o vira-tempo, né, que uma das linhas precisa estar pausada para que ela volte e siga o seu caminho. Então a Leia, ela dorme e acorda aqui em 91. Vive o dia aqui, enquanto daqui fica em pausa. Depois ela vive aquele mesmo dia, na verdade o amanhã dela normalmente, certo? Que corresponde ao mesmo dia e mês, mas com 30 anos de diferença, né? Beleza. Ela, para descobrir quem matou o Ismael, ou para tentar evitar a morte dele, porque ela acaba se apaixonando pela pessoa, Ismael, né? Tem toda uma convivência que tá uma construção de personagem. E ela acaba cometendo algumas interferências aqui. E é através dessas interferências que eu consigo fazer a análise bem clara do paradoxo da realidade fantasma, né? Que foi um termo que eu cunhei para situações como essa daqui. Onde o que? Ela vem, quando ela vive aqui, ela faz alterações aqui. E eu sei que é uma linha de tempo fechada, porque, principalmente em uma dessas alterações, tem quando ela esconde o caderno, né? Tem algumas outras menores, mas a principal ela acaba se envolvendo com uma garota que se tornaria, né, no futuro, mãe da namorada da amiga dela aqui, da personagem, né, que é a amiga dela, e essa garota que tornar-se-ia, né, namorada da amiga dela, graças ao relacionamento que a própria Leia teve com a mãe da garota aqui, quando ela estava no corpo de um rapaz, ela deixa de existir. Então ela muda completamente a sua realidade aqui, mas não mentalmente. É a realidade fantasma. Por quê? É um paradoxo porque ela viveu essa linha do tempo aqui, correto? Ela sabe de tudo que aconteceu aqui. Só que uma alteração que ela fez aqui mudou completamente quando ela acordou, porque essa viagem no tempo ela é feita assim, né? De dormir e acordar. Quando ela voltou no próprio corpo, a realidade dela toda aqui estava alterada. Então a série inteira gira em torno do paradoxo da realidade fantasma, de uma linha de tempo fechada. Inclusive,
entra aqui também até o paradoxo do avô, né? Por quê? Porque no final, subentende-se o quê? Que se ela salvasse o Ismael, como aconteceu que ela realmente salvou o Ismael, porque ela mudou o futuro dele, ele não morreu da forma como ele morreria aqui em 2021, o 2021 da Leia, né? Quando ela salva o Ismael, subentende-se que ela deixa de existir. E realmente, para que a série mantenha essa pegada, mantenha o princípio das alterações que ela abordou desde o princípio, a Leia precisa mesmo deixar de existir, porque ela interferiu diretamente na vida dos seus próprios pais, que deixou a entender que não ficaria junto. Porém, tem uma cartinha que ela deixa aqui explicando tudo, tipo assim, não tão em detalhes, né? Mas explicando quem era, de quem que ela era filha, o que tinha acontecido assim, bem superficialmente. Mas isso pode ser levado em consideração para uma segunda temporada. E aí os pais dela podem ficar juntos só para ter isso aí. Aí nós temos, olha só, o paradoxo da realidade fantasma, o paradoxo do avô, porque quando ela interferiu, ela deixou de existir, né? O que é o paradoxo do avô, por quê? Porque se ela interferiu, teoricamente ela não deveria nem ter existido. Então não poderia sequer ter alterado. E tem também o paradoxo de Bootstrap, porque seria uma forma que ela só existe porque ela mesma fez com que os seus pais ficassem juntos para que ela pudesse existir. Então, são muitos paradoxos dentro de uma mesma série, tá? Para acompanhar, para se divertir e tal, nessa questão de viagem no tempo, eu gostei muito da análise, né? Mas todos esses buracos aqui são totalmente implausíveis, né? Não tem como acontecer. Quando a gente fala sobre viagem no tempo, faz a análise aqui, não é sobre como que ela acontece, a gente sabe que isso é ilusório, né? É uma ficção. Mas a gente trabalha a questão de como que ela é construída. E aqui ela é lotada de paradoxos. É muito interessante acompanhar, é legal de ver os desdobramentos, né? Você fica curioso para saber o final, para saber quais são as alterações, mas só o fato da Leia vir aqui e fazer com que uma das pessoas que ela entra no corpo, né? Ela mantém a sua mente, mas vive no corpo da pessoa. E aí quando chega o dia seguinte, essa pessoa que viveu aquele dia sendo a Leia, né? Ela esqueceu aquele dia. Ela não tem lembranças daquele dia. Então é um dia a menos. Então é o seguinte, é a Leia que vive no corpo daquela pessoa. Só o fato dela vir para o corpo daquela pessoa em 91 e respirar diferente, se mover diferente, demorar um pouco para acordar ou para se localizar, frações de segundo já causam interferências enormes no futuro. Então, isso a série poderia ter abordado um pouquinho mais, porque o fato dela, como é que eu posso dizer? O fato dela se manifestar, ou ela agir diferente, como Leia, né, no corpo de outra pessoa, por mais que ela tente ser outra pessoa, já influenciaria toda a vida dela. Né, toda a vida de quem ela tiver no corpo, né, com quem ela iria encontrar, com quais as amizades que ela poderia ou não fazer, né, é aquilo que você pode imaginar assim, eu saio da minha casa, topo com alguém virando a esquina. Qual era a probabilidade de eu topar com alguém que tem uma vida completamente diferente da minha naquela esquina? Então, se eu atrasasse 5 segundos com alguém no meu corpo, isso mudaria. E isso mudaria toda a minha vida, todo o trajeto, né? Só um aspecto, assim, bem rústico para nós entendermos, né? Enfim, é uma série bacana para acompanhar, mas os paradoxos estão aí e eu espero que vocês tenham entendido. Valeu? Continua subindo aí e até a próxima.